A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o pastor Misael Figueiredo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Estamos aí na lição de número 9. Vamos falar sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Bom, essa lição ela tem aí um peso muito forte na questão escatológica. Estamos estudando no livro do profeta Ezequiel, aquele contexto quando a nação estava no cativeiro, e ali Deus deu ao profeta Ezequiel várias revelações, questões profundas sobre o contexto do momento do que eles estavam passando, e também revelações futuras daquilo que aconteceria com a nação lá no futuro. Vamos ao nosso texto áureo. Bom, o texto áureo está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, e diz: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Bom, a verdade prática diz, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão derrotados. Bom, a profecia cumprida na antiguidade bíblica, ela tem levado um grupo de teólogos ou intérpretes, estudantes da Bíblia, a argumentarem que a profecia, na verdade, ela foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição nós vamos aqui discutir, analisar sobre o contexto que essas profecias sinalizam, na verdade, que são eventos futuristas e não eventos já do passado, já ocorrido, como alguns intérpretes querem dizer que Ezequiel escreveu depois de fatos já acontecidos. Não, na verdade, Ezequiel teve uma revelação de Deus. Deus mostrou a ele, falou com ele, deu a ele o entendimento, a visão a ele. Ele teve as visões do céu sobre o contexto do que estava acontecendo ali. Algumas delas foram para aquele momento e outras são futuristas, iriam acontecer e vão acontecer ainda no futuro. E no caso em específico dessa aqui que estamos estudando hoje, elas ainda não ocorreram, elas estão para acontecer num futuro. E aí a gente crê que isso já pode acontecer daqui a um tempinho, porque cremos que Jesus já está próximo aí de voltar para arrebatar a sua igreja, e com isso a gente crê aí que esse desfecho das profecias estão breves para acontecer. Não sabemos, não temos data, Jesus não deixou nenhuma data, mas podemos acreditar que estamos bem próximos do arrebatamento da igreja. Bom, essa lição ela está registrada com base no capítulo 38, versículos de 1 a 6, e no capítulo 39, versículos de 1 a 10, do profeta Ezequiel. Eu vou ler apenas os 6 primeiros versículos do capítulo 38, para a gente adiantar aqui e não ficar um vídeo extremamente longo. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Versículo 3. E diz, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada. Bom, essa leitura, né, ela é uma leitura profética que fala para nós, né, o contexto aqui do que Deus faria então com Gog e Magog, por causa de uma tentativa de invasão e de destruição da nação de Israel. Continuando aqui, versículos 5 e 6 dizem:
persas, etíopes e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ou seja, a profecia está dizendo que Gog, né, ele estaria reunido com vários povos, ou seja, seria uma confederação de povos. Eu vou dispensar a leitura aqui no capítulo 39, versículos de 1 a 10, que nessa parte agora do capítulo 39 é a ação de Deus, como Deus iria então trazer o juízo para Gog e Magog e protegendo aí a nação de Israel. Vamos lá, tópico número 1 da lição fala sobre a identidade dos povos invasores. É importante a gente se atentar a esse detalhe aqui. Bom, o capítulo 39 de Ezequiel descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. Na verdade, Magog seria uma confederação de nações, de povos que iriam se juntar em torno desse líder, que seria Gog, e aí com a finalidade de invadir e tomar posse, dominar, né, prejudicar a nação de Israel. Então Gog se refere, na verdade, a um líder. Agora, Gog, na verdade, ele seria um título, né? É mais provável nós compreendermos esse nome Gog como um título, como por exemplo Faraó, Chá ou César, né? e outros nomes que existem para representar um líder, né? Então Gog aqui seria, na verdade, um líder. Ponto número 1 da nossa lição fala sobre os invasores, que é o capítulo 38, versículo 6, e o capítulo 39, versículo 2. O grande desafio nessa lição é a gente tentar fazer uma conexão para entendermos quem são esses povos hoje. Devemos considerar que, além da geografia e das indicações genealógicas de Gênesis, o desenvolvimento histórico e cultural das nações e as mudanças territoriais, sucessão dos reinos e etc. Ou seja, não é tão simples assim de entendermos, porque quando Ezequiel ele cita essa profecia, e há um contexto ali de povos naquele momento ali, mas o mundo cresce, evolui, a gente sabe que muitas nações mudaram de nome, povos também saem de uma região, habitam outra, e aí há uma mudança, né, geográfica aí dessas indicações. Então é preciso entender o contexto lá atrás e para que a gente possa fazer mais ou menos uma ideia do presente, a que povos são esses, ok? A invasão de Gog e sua confederação é para o fim dos tempos, não é para o passado. Alguns escritores, alguns teólogos têm colocado que Ezequiel, na verdade, ele escreveu sobre algo que havia acontecido. Mas não, essa profecia ela não é uma referência a algo que Ezequiel escreveu se referindo ao passado. Pelo contrário, aqui Ezequiel está falando de algo futurista. Deus deu a ele essa visão e algo que vai ainda acontecer. E quando que ela vai acontecer? Ela vai acontecer depois da restauração do Estado de Israel. Né? Bom, nós sabemos que, e o outro ponto que é muito importante falar aqui, é que a nação de Israel ela terá sua restauração, né? Depois desse contexto daquilo que Ezequiel fala. Ela não foi restaurada ali imediatamente quando eles voltaram do cativeiro, não é esse o sentido. Bom, na próxima aula, na lição de número 10, nós vamos falar da restauração da nação. A restauração da nação, que está baseada no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, ela se divide em duas partes. A primeira parte é a restauração nacional, física, humana, e a restauração espiritual. O contexto desta aula aqui, dessa invasão de Gog e Magog, ela vai ocorrer justamente depois da restauração nacional. Bom, pelos estudos teológicos e escatológicos, consenso, nós entendemos que a restauração de Israel como nação, Ezequiel 37, ele aconteceu alguns anos atrás, em 1948,
quando a nação de Israel voltou a ser nação, depois da Segunda Guerra Mundial, né, naquele tratado ali da ONU, quando se reconheceu a nação de Israel como, de fato, uma nação, e aí eles voltaram a ter bandeira, a ter a sua independência, o seu território e tal. Bom, entendemos que ali é que se cumpre Ezequiel 37, dessa primeira parte da restauração física, humana e nacional. Bom, ali foi a restauração nacional, humana, mas ainda não ocorreu a restauração espiritual, né? Porque veio pele e carne sobre aqueles ossos na visão de Ezequiel 37, mas o espírito ainda não veio. Bom, esse detalhe nós vamos falar na outra aula, na aula de número 10. É importante só citar isso aqui para nós situarmos o contexto dessa invasão, dessa tentativa, né, de invasão e de domínio sobre a nação de Israel, que vai acontecer justamente nesse contexto após a restauração. E a restauração já aconteceu. Agora, o que os teólogos entendem é que esta tentativa, nesta coalização, essa confederação de nações liderada por Gog, ela vai acontecer justamente assim que a igreja for arrebatada e logo no início da grande tribulação, né? Praticamente bem no início, seria algo muito assim rápido, já fatos que vão se desencadear praticamente já imediatamente. Bem provável que já no início, antes daquela parte mais drástica da grande tribulação. Um outro ponto que é muito importante ao estudar esta lição, e nós precisamos considerar aqui, são 3 pontos importantíssimos. Primeiro, é que Gog e Magog, eles precisam ser interpretados à luz do capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel, que faz alusão a esta invasão ou tentativa, né, de invasão e de destruição da nação após a restauração da nação, que já aconteceu essa restauração física. É diferente da batalha do Armagedon. Não podemos confundir que esta batalha aqui, que este conflito aqui de Gog e Magog, seja o mesmo do Armagedon. O Armagedon vai ocorrer lá no final da grande tribulação, quando o anticristo reuniu os seus exércitos, né, em todo o mundo, para numa tentativa final ali de destruição, de eliminação da nação de Israel. Aí Jesus Cristo vem e aí ele elimina, né, o anticristo e o falso profeta, lançando eles no lago de fogo, prendendo Satanás por 1000 anos, ali a batalha do Armagedon. Então a batalha do Armagedon é no final da grande tribulação. Gog e Magog, nesse contexto de Ezequiel 38 e 39, provavelmente ele acontece já imediatamente ali, provavelmente depois do arrebatamento da igreja, já provavelmente no início da grande tribulação. Também é diferente do registro que temos em Apocalipse capítulo 20, dos versículos 7 a 10. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 20 é citado também Gog e Magog. Só que Gog e Magog, citados em Apocalipse, não é o mesmo de Ezequiel 38 e Ezequiel 39. A gente tem que ter esse cuidado aí para não associar os dois. O que é Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39? É esse contexto dessa batalha que vai acontecer, né, desse conflito que vai acontecer já no início da grande tribulação. Já o citado em Apocalipse capítulo 20, ele vai ser aquele momento final, depois dos 1000 anos, depois do milênio, quando Satanás for solto mais uma vez, e aí ele vai congregar exércitos do mundo para tentar uma última tentativa ainda de destruição da nação, do povo de Deus. E ali, então, esta congregação dele ali, de Satanás, né, que chamamos então de Gog e Magog, lá em Apocalipse capítulo 20, que vai ocorrer depois do milênio, e aí eles serão eliminados e Satanás será lançado né, no lago de fogo eternamente. Bom, então é preciso situar esses 3 momentos aí diferentes, para que a gente não faça uma
confusão, ok? Vamos lá. Os invasores, de onde eles vêm? Bom, conforme a profecia do profeta Ezequiel, ele deixa muito claro que os invasores eles vêm do norte. Pode ser uma informação vaga, mas pode ser também explicada pela geografia e o relevo, e ainda remontar as invasões vindas do norte pela Síria e a Babilônia, ou a Mesopotâmia, podemos chamar assim. Bom, essa derrocada de Gog, ela seguirá uma estratégia divina de atração desses invasores às terras de Israel, por uma falsa sensação de superioridade bélica contra o povo de Deus, né? É interessante que aqui há uma diferença, a gente precisa situar esse Gog e Magog no capítulo 38 de Ezequiel, porque aqui Gog e Magog há uma diferença, e eu quero citar aqui com base até num texto escrito pelo pastor Antônio Gilberto, no seu livro Calendário da Profecia. Pastor Antônio Gilberto fez um quadro muito interessante, que ele faz aqui um quadro que apresenta as diferenças de Gog e Magog no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, de Gog e Magog, justamente lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 7 a 10. Deixa eu ler aqui rapidamente o que o pastor Antônio Gilberto ele fala sobre isso. Primeiro, Gog e Magog em Ezequiel, ele é um bloco de nações. Já em Apocalipse 20, são todas as nações do mundo congregadas aqui. Bom, em Ezequiel 38 e 39, Gog vem do norte. Já em Apocalipse, Gog ele vem de toda a terra, né? Ou seja, de uma forma global. Em Ezequiel 38, Gog ele age pelo um ato divino. É Deus que vai permitir, né? É como se Deus incitasse, no sentido de permitir com que eles, né, com que esse grupo de nações confederadas, eles então façam essa tentativa de tomada de poder, de destruição da nação de Israel. Eles agem por um ato divino, por incrível que pareça. E aí é interessante a gente entender que há coisas que Deus ele faz por sua vontade, mas outras ele faz por permissão, e há um propósito. Tudo que Deus faz, que Deus permite, há um propósito, né? A vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Deus não se contradiz. Mesmo quando Deus permite até um mal, uma invasão, uma perseguição, algum problema, é porque isso tem um propósito. Isso não altera jamais nada no caráter de Deus e na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Porque quando ele permite algo, existe um propósito ali. E normalmente esse propósito de Deus, ele sempre tem um caráter de ensino, de aprendizado, de correção, de mudança, de transformação e de mostrar para a nação o quanto somos dependentes dele. Bom, então em Ezequiel 38 e 39, essa confederação liderada por Gog, ela vem por uma ação que parte de Deus. Ela é um ato divino. Já Gog e Magog, lá no final, né, depois do milênio, ele já age por uma ação de Satanás. É uma congregação, é uma confederação, na verdade, global, mas estimulada por Satanás. Há essa diferença. Então, por isso que não tem como a gente medir aqui, fazer uma comparação aqui, achar que Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 sejam o mesmo de Apocalipse 20. Não tem como. Vamos lá. Gog e Magog em Ezequiel será destruído pela espada, né? Já no livro de Apocalipse, Gog será destruído pelo fogo do céu. Bom, 5. Gog e Magog em Ezequiel será sepultado em Israel. Deus vai julgá-los, eles serão vencidos e serão sepultados ali, eles serão mortos ali naquela região de onde eles estiverem para praticar esse conflito. Já em Apocalipse, eles serão consumidos por fogo do céu, pelo juízo divino, e serão consumidos. Bom, o contexto deste conflito de Gog e Magog, no capítulo 38 de Ezequiel, ele é antes do milênio. Ele é antes ali naquele contexto, já no início da grande tribulação, provavelmente. Já em Apocalipse 20, Gog e Magog
descrito como uma ação, como uma confederação, já depois do milênio, né? Então, isso aqui é importante fazer essa comparação, muito bem feita, exemplificada pelo pastor Antônio Gilberto no seu livro. Se você tiver o livro, leia ele, é muito interessante. Se não tiver, adquira, porque vai ser muito bom para o estudo das profecias, ok? Vamos lá. Então, nós falamos que esses invasores, eles vêm do norte, né? E a gente precisa aqui então tentar compreender aqui um pouco dessa profecia. Bom, primeiro, que a mensagem não é para a geração de Ezequiel. Ezequiel está falando, mas é algo futurista. Segundo, o regresso dos espalhados pelas diásporas de todas as nações da terra está se referindo, essa profecia se refere a um contexto depois que todos esses judeus que estivessem espalhados pelo mundo aí, quando eles voltassem novamente à nação, né? Quando houvesse esse regresso desses espalhados pelas diásporas que aconteceram, né, por causa aí das guerras, por causa aí da destruição do templo, da cidade, né, e a nação se espalhou pelo mundo. A própria Segunda Guerra Mundial, né, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a nação então é criada ali novamente, eles começam a voltar. Então, esse conflito ele só vai acontecer quando a nação tiver praticamente unida nesse sentido físico. Bom, é importante a gente então fazer essa comparação do texto, analisando que não é uma referência a uma guerra ou a um conflito naquele momento ali de Ezequiel, mas que é algo que vai acontecer futuramente. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre Gog. Gog em Ezequiel, ele é apresentado também como um descendente de Ruben, né? Porque em 1 Crônicas 5:4 fala sobre, é uma referência que vai falar sobre Gog, né? E os povos do Apocalipse são citados lá no capítulo 20 de Apocalipse, que é um contexto mais diferente. Bom, conforme a enciclopédia judaica, ela indica Gog, conhecido como Giges, ou também como Gogo, da Lídia, na região de Anatólia, na atual Turquia asiática. Bom, o perigo da interpretação escatológica é nós criarmos aí uma rotulação. Por quê? Alguns teólogos, alguns estudiosos das Escrituras, há muitos e muitos anos atrás, fizeram uma rotulação como quase que assertiva, dizendo que Gog seria uma referência direta, né, para a Rússia, aquilo que chamamos hoje a nação russa, né, que ficaria bem ao norte. Bom, essas afirmações elas geraram aí uma certa complicação, porque primeiro que ela não tem uma fundamentação exatamente exegética, e sim ela é uma assimilação por causa da palavra, né? Por causa da tradução da palavra, e aí muitos acabaram colocando como se Gog fosse, né, exatamente a Rússia. Pode ser, pode não ser. A questão que será de fato povos vindo do norte, né, liderados por alguém do norte e numa região próxima ali. Bom, a profecia ela afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, conforme o capítulo 38, versículo 2 de Ezequiel. A palavra chefe aqui, escrita no hebraico, é Rosh, que tem um significado muito amplo, que significa cabeça, chefe, monte, pico, parte superior, né, algo que está acima, né, cabeça. Curiosamente, a Septuaginta ela traduziu esse termo de Rosh como um substantivo próprio, Archont Rosh, príncipe de Rosh. Isso é mantido na versão bíblica, na tradução brasileira, por exemplo, e outras traduções inglesas também faz essa mesma tradução, dando aí um substantivo, né, para esse termo Rosh. E aí, por causa da semelhança de sons, na hora de se pronunciar
Rosh, né? Rosh, e aí muitos traduzindo esta palavra foram traduzir como Rússia, porque Rússia poderia ser chamado de Rosh ou Rosh, né? E levou muitos a identificar então esta expressão Rosh como sendo a Rússia, e Mesec como sendo Moscou, atual capital da Rússia, e a palavra, o nome da cidade Togarma, sendo a cidade de Tobolsk, que é uma cidade russa. Bom, muitos intérpretes estudiosos da Bíblia fizeram aí então, com base nessas pronúncias da palavra, uma associação de que Gog seria então a Rússia, ou o líder da Rússia, e Mesec seria povos ali ao lado. Bom, eu não quero fazer aqui essa afirmativa, estou apenas fazendo aqui uma citação, pode ser, pode não ser também. Eu acredito que o mais importante é a gente entender que Ezequiel está falando de uma profecia, ela é futurista, né? Vai acontecer ainda, e eu acho que a precisão é só quando ela ocorrer, né? Fazer uma previsão antecipada, eu acho que é um pouco meio complicado. Bom, da onde veio também a origem desse pensamento? Esse pensamento ele não veio dos pentecostais, como muita gente acha que os pentecostais acabam tomando a culpa de tudo, né? E nem se trata também de uma ideia que venha dos dispensacionalistas, como alguns críticos querem fazer. Na verdade, essa interpretação sobre essa palavra de Rosh com a Rússia, ela vem de Gesenius, que foi um famoso orientalista alemão que viveu entre 1787 e 1842. Né? Ele tem um léxico, um grande livro de estudos no hebraico, e aí ele traduz a palavra Rosh, né, como referente a esse termo lá em Ezequiel 38, versículo 2, como sendo uma tradução para a Rússia, né? Essa expressão ela foi muito utilizada naquele contexto da Guerra Fria, né? Mas assim que a Guerra Fria ela acabou, né? Ali no finalzinho, ali na virada de 1990 para 2000, né? Na verdade 1991, 89, 90, 91, quando ela começa a deixar de existir, essa Guerra Fria, muitos estudiosos acabaram deixando essa expressão de lado. Mas agora, recentemente, por causa desses conflitos atuais da Rússia, muitos estão refalando isso. Mas não é algo que a gente pode aqui fazer nenhum tipo de assertiva. Na verdade, Ezequiel ele estava, claro, falando de um contexto de cidades, de povoados que estariam muito mais próximos da nação de Israel, né? E aí é o contexto lá mais próximo de onde eles estão, ok? É importante a gente entender isso. Bom, o mais importante aqui nesta lição é a gente compreender o seguinte, que os invasores eles virão do norte. Norte não necessariamente significa a gente aqui rotular uma nação. Eu acho que não seria legal fazer rotulação de nações, embora a gente pode estudar isso detalhadamente, com mais calma e tal, mas o mais importante é entender que o que será Gog e Magog? Gog, pelas interpretações bíblicas, será um líder, Magog, uma confederação de povos que farão uma tentativa de destruir a nação de Israel, dominar a nação, destruí-la, e Deus então intervirá e guardará e abençoará seu povo, não permitindo que eles sejam então destruídos. Outro ponto importante é reconhecer que isso só vai acontecer depois da nação já restaurada fisicamente. E essa restauração já aconteceu, porque acreditamos que ela tenha acontecido a partir de 1948, com o novo nascimento, vamos dizer assim, da nação de Israel. E ali a gente pode dizer então que o capítulo 37 de Ezequiel, que é o contexto do Vale de Ossos Secos, aquele vale começa novamente a ter vida, né? Então é preciso a gente compreender isso. Um outro ponto importante que a gente precisa compreender aqui dentro dessa aula é que Deus ele guarda, ele cuida do seu povo.
mesmo a nação tendo sido uma nação muitas vezes rebelde, desobediente e se afastando de Deus, Deus ele sempre proveu um caminho, uma alternativa e sempre usou de misericórdia com o seu povo. Bom, é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando, né, e o seu grupo, sua confederação, a terra de Israel, ela é distinta, como já falamos aqui, da batalha do Armagedon, né, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel e a restauração física já aconteceu. Falta ainda também acontecer a restauração espiritual, né? Provavelmente isso vai acontecer bem no início, né, bem no início ali ou antes da grande tribulação. Esse é um ponto que também alguns teólogos criam aqui algumas divergências, né? Há algumas interpretações diferentes. Há alguns teólogos que acreditam que esse conflito, né, ele vai acontecer já dentro da grande tribulação. Há outros que colocam até depois da grande tribulação, né? E há uma outra linha que acredita que ele vai acontecer ali depois do arrebatamento da igreja e já quando se iniciar a grande tribulação. Há alguns até que fazem até um intervalozinho aí, acreditando que assim que a igreja for arrebatada, antes de acontecer, já iniciar a grande tribulação, vai acontecer esse conflito e aí depois vai acontecer a grande tribulação. Mas a maioria já coloca que imediatamente, assim que ocorrer a grande tribulação. Queridos, estamos chegando ao final desta aula. Eu agradeço a todos aqui pela sua participação, estando conosco, e faço aqui um pedido. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, vai lá, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like lá no meu canal e fico aí grato aí pela sua participação conosco. Tem outras mensagens lá que você pode estar também assistindo. Que Deus te abençoe. Esperamos aí, quem sabe, nos reencontrar na próxima semana, mais uma vez aí no estudo da aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. E eu quero terminar fazendo uma breve oração. Pai, te louvamos e agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Que esse estudo possa falar ao coração de cada um dos Teus filhos. Que possamos ouvir a Tua voz e aprender da Tua Palavra. E cada dia mais nos sentimos mais acolhidos pelo Senhor, pois o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, mesmo quando o Senhor nos corrige. Seja conosco, abra nosso entendimento, aumenta a nossa fé, nos dê a oportunidade de continuar estudando a Tua Palavra, que esta palavra alcance corações e que vidas sejam transformadas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, muito obrigado de estar conosco, esperando você aí na próxima lição, onde estaremos falando sobre a restauração nacional de Israel. Um grande abraço e esperamos revê-los, quem sabe, aí na próxima semana. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.